que hoje vamos conversar de um assunto tão importante para todos nós. Vamos falar sobre a pastoral, o trabalho dos missionários redentoristas no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Olha, desde 1894, há 128 anos, os redentoristas vieram da Alemanha para evangelizar no Brasil. E a partir desse santuário, a palavra é anunciada, o reino de Deus é anunciado de diversas maneiras. E eu tenho aqui dois convidados especiais para falar da pastoral do santuário. Padre Domingos Salvio da Silva, grande missionário redentorista. Ô Domingo, que prazer tê-lo aqui no Fortes na Fé. Eu que agradeço a oportunidade de podermos estar aqui mostrando um pouquinho daquilo que a gente procura fazer, até mesmo como herdeiros dos primeiros alemães que, deixando a sua Alemanha, estiveram com coragem aqui entre nós. Que benção. Domingo, você é natural daqui da região, né? Assim, a 20 quilômetros daqui, Aparecida. Ali. Mineiro falaria ali. Ô Domingo, e antes de você entrar no seminário, você estava com a família, você acompanhava, você vinha visitar o santuário já ou não? Ouvia comunicação? Como é que é? Naquele tempo, Aparecida ficava longe de Lorena. Né? Nossa, como é que era difícil vir, porque eu morava já na roça, né? Okay. Então eu tive que vir para a cidade, depois vir a Aparecida, pegar trem, que eu me lembro de ter vindo uma vez, como criança aqui em Aparecida. Se bem que você entrou no seminário criança também, né? 12 anos. 12 anos. Mas agora, por exemplo, quem que me trouxe para o seminário foi Aparecida, né? Foi por Aparecida. Isso também, que isso já está com o coração da gente, até pelo fato de estar agora também tendo essa felicidade que eu sempre desejei de trabalhar no Santuário de Aparecida. Oh, que bênção de Deus. Ô Domingo, você desde pequenininho já é apaixonado por Nossa Senhora, essa devoção mariana. Assim, e para mim, o que me trouxe para o seminário, porque eu estudei antes com os salesianos em Lorena mesmo. E em vez de ir para o seminário deles, eu queria vir para Aparecida, bênção. Porque o padre Galvão, né, de saudosíssima memória, aquele programa dele, da Marreta na Bigorna, me cativava. Aquilo marcou o mundo, né? Nossa, não podia perder, só se não tinha jeito eu perdia aquele programa. E aquilo me trazia para cá, eu quero ir para Aparecida. E agora, quantos anos está trabalhando no santuário? Bom, somando o tempo todo, que para mim, desde que eu fui ordenado, até antes de minha ordenação, meu sonho era trabalhar em Aparecida. E desses meus 47 anos de sacerdócio, talvez somando tudo, 8 anos. 8 anos. Estou mais ou menos no 8º ano na pastoral desse santuário. Mas, graças a Deus, está valendo a pena. Maravilha. Henrique Maciel, Henrique, você é mais jovem aqui de santuário, né? Mas você é natural de onde? Eu sou de São Gonçalo, da Sapucaí, que é sul de Minas Gerais, e essa proximidade com a Aparecida, não só de fé, de coração, ela é de longa data, é de muito tempo. E as primeiras vindas ao Santuário Nacional foi enquanto criança ainda, e as romarias que saíam de madrugada, chegava aqui bem cedo e passávamos o dia e voltava no final da tarde. Então, um bate e volta que marcou bastante a infância, e não só a infância, mas a adolescência também. E com certeza Nossa Senhora é o motivo da nossa vocação, assim, foi quem convidou de alguma maneira, né, trouxe mais para perto, né, e despertou esse interesse. Quem são esses missionários de Nossa Senhora? Quem são esses homens que falam de maneira tão alegre do Evangelho, da palavra de Deus, né, e cativa? Então, minha vocação nasceu aí, nesse período de vir ao santuário e também depois ouvindo a Rádio Aparecida, né? A minha avó ouvia muito a Rádio Aparecida, tinha um radinho em cima da geladeira, e essa história ela marca bastante, porque até que em 98, quando teve as Santas Missões Populares na minha cidade, aí fui ligando as coisas. Peraí, aqueles do santuário, da rádio, e os que estão aqui na minha cidade são os mesmos. Olha, então vou ser um deles. Domingos, fale pra gente, Henrique, sobre a missão do redentorista no santuário. Qual que é a missão? Qual que
Enfim, qual que é o comprometimento dos missionários redentoristas que foram chamados da Alemanha para trabalhar nesse santuário? Como é que se dá o trabalho ali? O santuário, nós somos de uma congregação missionária. Uhum. E o santuário, podemos dizer que ele tem uma missão contínua. Então parece que o santuário também é feito para nós enquanto uma equipe missionária. E sendo assim uma equipe, um trabalho missionário, o santuário por si, o papel dele é, digamos, nessa missão contínua dele, acolher as pessoas, sobretudo para duas experiências fundamentais, que seria acolher. Você falou a palavra acolher, isso é importante. E para duas experiências muito importantes, que seria a reconciliação, depois a celebração da alegria, a Eucaristia. Uhum. Agora, é claro, sendo um santuário mariano, então tudo isso, com todo o carinho, é toda a missão de Nossa Senhora que ela continua fazendo também. Eu penso assim que, acho que me identifiquei muito assim com o santuário, porque, por exemplo, assim, eu não me imagino, digamos assim, de gosto, podemos dizer, numa pastoral paroquial. Não, parece que tem que ser aquele, como Jesus, né, que ele vai num lugar, as pessoas querem segurá-lo. Não, mas eu tenho que ir para pregar em outros lugares também. Uhum. Então, por um lado, a gente não sai, mas o santuário sendo acolhida constante de peregrinos, quer dizer, então, a gente é missionário na acolhida, sempre de pessoas novas. E eu me identifico com isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco da rotina do trabalho do santuário. Que tipo de celebrações acontece na Casa da Mãe? Bom, de segunda a sexta-feira, a primeira missa celebrada no santuário é 15 para 7. 15 para 7. 15 para 7. Algumas vezes é alguém lá da nossa casa, mas de modo geral são os nossos confrades que já trabalham nas comunicações, ou na editora, no rádio ou na televisão. Eles são missionários que moram em Aparecida e ajudam no santuário. Isso, okay. Exatamente. Uhum. Depois, que de segunda a sexta ainda, temos as missas das 9, que é a missa sempre televisionada, depois 10h30, meio-dia, 4 da tarde e 6 da tarde. Isso, no santuário. Missas. Uhum. Agora também temos, tanto na parte da manhã, como na parte da tarde, também todos os dias, também mesmo sábado e domingo, temos os batizados, os horários de batizados. Sim. Né? E depois, por exemplo, se no sábado, no domingo, ou quando, mesmo no dia de semana que haja um número maior assim, de peregrinos buscando a reconciliação, então nós temos o que nós chamamos de celebração penitencial. Uhum. É um momento assim que, a partir da palavra de Deus, a gente procura anunciar para a pessoa exatamente o Deus da misericórdia que vem de encontro exatamente com quem precisa dela. Como Jesus disse que ele veio como médico para quem está doente. Então, a gente faz uma celebração tentando ajudar a pessoa a se colocar diante, podemos dizer, da sua miséria, mas dentro de uma realidade muito maior que é a misericórdia de Deus. E depois disso, então, se a pessoa faz questão, terá a oportunidade de ser atendida individualmente. Ou se fica contente também, a gente dá a absolvição comunitária, o perdão comunitário para essas pessoas. Sim. Então isso que diz, sábado e domingo, praticamente tanto de manhã como à tarde, tem essa celebração. Dia de semana, se de repente surge um número muito grande, sim. Porque em dia de semana também, de terça, quarta, quinta, sexta e sábado, menos ainda, é quando nós que trabalhamos no santuário temos o nosso domingo, o nosso dia de descanso. Então, geralmente não temos muitos confessores, por exemplo, numa terça-feira de manhã. Se surge um número muito grande, aqueles que estão lá normalmente não terão condições de acolher todos pelo número. Então a gente faz uma celebração penitencial com essa solução de absolvição comunitária. Há muito trabalho. Se as pessoas ficam contentes. Sim. Se a pessoa faz questão de ter o seu atendimento individual, liberdade para a pessoa. Ele será atendido. Henrique, além dos missionários redentoristas, né, os padres, os irmãos, que é um número significativo para trabalhar no santuário, existem os ministérios e um grande número de leigos ajudam no santuário. Sim, o Santuário Nacional ele conta com a colaboração e o voluntariado de muitos leigos que atuam
tanto no Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, como no Ministério do Leitorado, quanto também no Ministério da Acolhida. Então, os leigos participam de maneira ativa no Santuário Nacional, e a gente costuma dizer que eles são missionários conosco, porque apenas o nosso grupo não seria capaz de acolher a porção do povo de Deus que vem ao Santuário Nacional, principalmente no final de semana, porque de quinta para frente o movimento começa a aumentar e são milhares de pessoas. E o bonito do santuário é justamente isso, é ser uma realidade não paroquial, sim, mas dar às pessoas a oportunidade de se confessar, de participar da missa, o santuário que realiza matrimônio também, a pessoa se prepara na sua paróquia, toda a documentação e vem se casar em Aparecida, quanto batizado. Batismo acontece todos os dias no Santuário Nacional. Basta querer ser batizado aqui ou tem alguma exigência? Basta querer ser batizado aqui. Os pais querendo batizar a criança aqui no Santuário Nacional, faz a preparação na paróquia. Onde mora? Exatamente, na paróquia de origem, pega uma autorização com o pároco e vem batizar aqui no Santuário Nacional. Não precisa agendar, basta chegar com antecedência. Final de semana são vários horários de batismo, tanto pela manhã quanto no período da tarde. Então, o Santuário Nacional, no final de semana, ele está 24 horas aberto, literalmente, para acolher o devoto de Nossa Senhora. Ele precisa trazer uma autorização do pároco, da paróquia, para ser batizado aqui, não? Sim, precisa de uma autorização do pároco, a documentação da criança, dos pais, o comprovante de que fizeram a preparação lá na paróquia, e é possível receber esse sacramento aqui, no santuário. Somando todos esses voluntários, acolhida, cantores, coral, né? Leitores, ministros, você tem ideia de quantos leigos ajudam no santuário? Eu acredito que ao longo de todo o ano, cerca de 1.500, mais ou menos, voluntários. E no período da festa, a esse número eu acredito que chega a 2.000 ou passa de 2.000, porque daí a gente tem as entradas, as coreografias, tem a tenda do peregrino que acolhe as pessoas que estão vindo caminhando, né, pelo caminho da fé, pela rota da luz. Então o Santuário Nacional, graças a Deus, pode contar com a ajuda dos leigos de Aparecida e da região para acolher bem os devotos de Nossa Senhora. Benza a Deus. Domingo, santuário, você está ali celebrando para aquela assembleia celebrante, mas os meios de comunicação aí é Brasil inteiro, né, Domingos? Então o santuário, essa dimensão, através das mídias, ele é nacional. Sem dúvida, e a gente vê, é impressionante, pessoas vindo lá do Amazonas, né, e dizendo que segue Aparecida. Até muitas vezes fala assim, geralmente eles falam isso, porque... te vejo todo dia. Vejo todo dia, e às vezes a gente aparece uma vez por semana, mas todo dia o senhor está entrando na minha casa. Que lá, Amazonas, é muito bonito isso. De fato, os meios de comunicação, de fato, assim, é como que multiplicam mesmo assim a atividade do santuário. De fato, leva o santuário mesmo para o Brasil e para o mundo, né? A gente quer muito agradecer, né? Agradecer a Deus, a Nossa Senhora, principalmente por esse carinho de Nossa Senhora com a gente, né, Domingos? Sem dúvida. E esse carinho que quem trabalha no santuário tem com esse povo, isso é marcante. Sem dúvida, né? Depois acho que é muito interessante para a nossa história também, né? Que é até interessante que lá nós temos o nosso refeitório aqui, ao lado do santuário, aquela imagem de Nossa Senhora de Altötting, que é interessante, na Alemanha, lá na Baviera, no sul da Alemanha, o santuário daquela região, Nossa Senhora Negra. E nós, redentoristas da Baviera, os alemães, eles trabalhavam nesse santuário. Mas com aquela bagunça que o Bismarck realizou lá na Alemanha, aquele chanceler, ele nos tirou lá de Altötting, e depois ele devolveu o santuário para os capuchinhos. Então nós perdemos, podemos dizer assim, um santuário de uma Nossa Senhora Negra, e vem para cá, Aparecida. Não é negra, mas ficou negra, né? Ela fez questão de ficar negra, sim, porque a imagem originalmente era a escravidão ali. Era uma imagem clara, mas colorida ainda. Mas a partir do barro do rio e depois a fuligem das velas, ela preferiu ser negra. Então perdemos uma negra, Nossa Senhora Negra na Alemã,
e ganhamos uma a negra brasileira. Legal. Tudo é carinho de Nossa Senhora. É né? o carinho da mãe. Sem Legal. Ô Henrique, muito obrigado pelo seu trabalho, o seu testemunho, o seu comprometimento de propagar a devoção à Nossa Senhora, de acolher esses romeiros. É tão bonito quando vê alguém realizado, feliz, vivendo seu sacerdócio a partir do Santuário Nacional. Amém. E tenho certeza que o que sustenta a nossa missão aqui no Santuário Nacional, de todos os missionários, é realmente a oração do povo, é realmente esse pedido sincero do povo para que a gente esteja sempre bem para acolhê-los, para recebê-los. Tem dia que a gente não está 100%. Aí a gente chega no final da missa e fala, nossa, minha homilia, me preparei tanto e parece que não consegui comunicar muita coisa não. Aí chega alguém e fala, padre, o senhor falou que eu precisava ouvir hoje. Que benção, Espírito então, Santo. Não é a gente, né? É o Espírito Deus. Santo. Muito obrigado pelo seu trabalho, viu? Que Deus continue te dando essa alegria, esse entusiasmo. Amém. Para viver o seu sacerdócio. Tamo junto. Domingos, que Deus continue abençoando vocês, continue sendo esse missionário da palavra ali. Que Deus te abençoe. Obrigado. E que Nossa Senhora possa nos ajudar para poder contar com a gente aí no seu santuário, né? Amém. Procurando ser um pouquinho assim o porta-voz dela, né? Certamente daquele carinho, daquele caminho, daquela luz que ela quer realmente levar aos seus filhos e filhas. Amém. Meu querido, que coisa boa, não é? Que coisa gostosa é falar de Nossa Senhora, falar do santuário. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pela sua devoção e o seu carinho com a Mãe de Jesus e com todos nós. Um grande abraço para você. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E quando você vier em Aparecida, a gente quer te acolher, olha, com carinho de Nossa Senhora. Grande abraço. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Amém.